Paz e graça, irmãos em Cristo, como é que vocês estão? No vídeo de hoje vamos falar de um problema muito grave e muito sério que tem afetado a humanidade desde o início dos tempos até na geração em que nós nos encontramos agora, que é o pecado. O pecado, ele tem corrompido e destruído a humanidade, afastando-nos da presença de Deus e da vontade de Deus. Então vamos usar algumas bases e fundamentos bíblicos, que a primeira base vamos encontrar no livro de Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso quer dizer o quê? Que todo o pecado nos afasta da glória de Deus. O pecado nos separa da glória de Deus. Amém? Então, a outra referência que vamos usar é o livro de João, capítulo 8, versículo 34, que diz o seguinte: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Isto é, o pecado nos acorrenta, o pecado nos torna servos dele, o pecado nos torna dependentes do próprio pecado. Isto é, nós somos escravos do pecado, nós somos acorrentados a este mundo pelo pecado, quando o nosso Deus não é deste mundo, assim como Ele não nos fez deste mundo, amém? Então, eu gosto de dizer que nós costumamos a romantizar o pecado. O pecado, nós tentamos fazer com que o pecado não pareça mais pecado, quando sabemos que ele continua sendo pecado em todas as circunstâncias. Então, isso é uma coisa muito grave que nós acabamos criando para o nosso mundo, né? Então, o outro versículo que nós vamos usar como base é o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que ele dá basicamente o resultado do pecado, que diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não importa qualquer que seja o pecado, porque não existe pecado pequeno nem pecado grande, né? Todo o pecado, ele nos acorrenta, todo o pecado nos traz a morte, não só a morte carnal, mas também a morte espiritual, amém? Então, por que nós continuamos pecando, sabendo do que o pecado traz, sabendo das consequências que o pecado traz? E eu acho que uma das coisas piores, né, sobre o pecado são os crentes que conhecem a palavra de Deus, mas continuam fazendo o contrário do que a palavra de Deus nos manda, né? Então são pessoas que são conhecedores da palavra, mas ainda assim fazem o contrário da palavra. Será que nós não sabemos do poder que Deus tem para as nossas vidas? Será que nos custa acreditar na vontade que Deus tem nas nossas vidas? E eu quero dizer uma coisa aqui: não tem como tu seguires a Cristo e continuar no mundo de pecados, porque o Evangelho ele transforma de dentro para fora. Quer dizer que todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos que vêm de dentro são transformados pelo Evangelho, amém? Cristo ele não precisa que nós estejamos livres do pecado, sim, para que nós vamos até Ele, mas Ele quer que nós vamos até Ele para que nós sejamos transformados por Ele, amém? Então, no vídeo de hoje eu quero declarar que na sua vida, para que tu possas seguir a Cristo, não deve ter espaço para o pecado. Tu tens que odiar o pecado de todas as maneiras possíveis. Então o vídeo de hoje será diferente, porque no final nós vamos fazer uma oração para libertar das correntes do pecado, porque o pecado ele nos acorrenta, amém? Então, tendo dito isto, agora vamos fazer uma oração, e essa oração será especificamente para o tema de hoje, que é a libertação total do pecado, amém? Vamos fazer uma oração. No nome poderoso de Jesus Cristo, eu quero declarar que na vida de qualquer um que estiver a assistir esse vídeo nesse momento, todo o pecado que ele cometeu será perdoado por ti, e dentro dele será recebido o Evangelho que vai transformar a sua alma, transformar o corpo e o espírito, para que essa pessoa esteja em conformidade com a sua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém.